maior pesadelo de um trader não é o loss, não é um dia de stop, não é fechar um mês negativo. O maior pesadelo de um trader é quando ele sabe que perdeu, não porque o mercado foi soberano, mas porque ele foi fraco e não seguiu seu plano. É o pior sentimento que um trader pode ter. Não é perder dinheiro, é olhar para o histórico, para sua conta e pensar: e se eu tivesse me mantido fiel ao meu plano até o fim? Porque existe uma diferença brutal entre você perder executando um plano com convicção, seguindo a risca, e você perder operando pela metade. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Se você decidiu ser trader, cara, não faça isso pela metade. Não opera pela metade, não estuda pela metade, não se comprometa pela metade. Porque quando você faz algo pela metade, você cria um vazio, uma espécie de limbo psicológico. Você não sabe se é bom, se é ruim, não sabe se funciona, não sabe se você falhou. Aí você fica preso no e se. E se desse certo? E se eu conseguisse? E esse e se destrói mais do que as perdas. Então, se você for fazer algo na sua vida, não só no trading, faça por inteiro, cara. Mas existe um detalhe muito importante aqui. Inteiro não significa irresponsável. Inteiro não significa você arriscar tudo que tem. Inteiro não significa você entrar numa operação que tinha uma grande probabilidade ao seu favor e entrar sem gestão de risco. Agora eu vou com tudo, agora é minha hora. Isso aí não é convicção. Isso aí é ego. Porque existe uma grande diferença entre você planejar uma ação com cautela e executar ela com firmeza. Porque primeiro você pensa, primeiro você estrutura o plano, primeiro você testa, primeiro você entende qual gestão é melhor para você, para o seu perfil. Mas quando é hora de executar, você tem que executar sem tremer. Se você entrar com metade de confiança de que o que você está fazendo dá certo, você vai acabar saindo, cara, no primeiro drawdown da conta, ou seja, no primeiro período de perdas, né? Então, a gente tem que pensar antes e executar com postura. É isso que separa o operador amador de um operador profissional. É a forma como ele age no mercado. Agora deixa eu te falar uma coisa que dói, cara. A resiliência, se for mal compreendida, ela destrói o trader. Porque a gente cresce ouvindo, né? Caiu, levanta. Errou, tenta de novo. Nunca desista. Mas existe um problema nessa resiliência raiz quando ela é aplicada ao trading. Se você só levantar rápido, sem refletir, você vai cair no mesmo buraco. Tem trader que já quebrou a carteira 200 vezes, cometendo os mesmos erros. Não é falta de coragem, não é falta de resiliência, falta de garra. É falta de uma pausa. Existe uma coragem mais difícil do que insistir, sabia? É a coragem de parar e se perguntar: por que eu continuo cometendo os mesmos erros? Por que eu opero fora do meu operacional padronizado? Por que eu não respeito o meu gerenciamento e acabo quebrando, ao invés de me limitar a uma ou duas perdas? Por que eu aumento a mão quando eu deveria diminuir ou manter a mesma mão? Cara, esse é um pesadelo real. Porque muitos traders ficam nesses ciclos durante 5 anos, cara, cometendo os mesmos erros. Eu mesmo fui um desses.
Fiquei uns 5 anos cometendo os mesmos erros no mercado. É repetir um erro que você já prometeu para você mesmo que você não faria de novo. E aqui entra algo ainda mais sério. A pior coisa que pode acontecer com o trading, no trading, não é você perder dinheiro, cara. A pior coisa que pode acontecer para um trader é ele perder a confiança em si mesmo. E isso é o que mais acontece. Se você estipula regras e você quebra suas próprias regras, você está diminuindo a sua autoconfiança. Se você promete que não vai operar fora do seu operacional e opera, você está diminuindo a sua autoconfiança. Se você diz que vai respeitar a sua gestão e não respeita, você está diminuindo a sua autoconfiança. Se você assume compromisso com alguma pessoa e não cumpre o seu compromisso, você vai perdendo sua autoconfiança. Porque você começa a ensinar o seu cérebro que a sua palavra não vale nada. E quando você perde a reputação com você mesmo, cara, aí acabou o homem. Porque o mercado já é incerto por natureza. Mas se o trader se tornar incerto também, aí, cara, aí não tem base para nada. Todo trader consistente, ele é, antes de tudo, alguém que cumpre com a sua palavra. Porque o homem que cumpre com a sua palavra, ele confia em si mesmo. A confiança não nasce de ficar acertando operações. A confiança nasce da integridade do trader. O compromisso dele com suas regras, seus parâmetros, seu gerenciamento, seu operacional, suas metas. Agora eu vou tocar em um outro ponto que vai mexer muito com você. Existe trader que é muito grato. Eu sou grato por estar no mercado, sou grato pela oportunidade, sou grato por estar aprendendo. E a gratidão, ela é linda. Mas a gratidão sem o envolvimento ativo vira passividade. Você não está aqui só para agradecer, você está aqui para se posicionar e ser melhor a cada dia. Existe uma diferença entre ficar impressionado por estar no mercado e de realmente estar envolvido, comprometido com o seu crescimento do mercado. Quando você só está impressionado, você continua pequeno. Agora, quando você está envolvido, comprometido, você assume a responsabilidade do que você está fazendo. Você para de operar como um visitante. Você começa a operar como um profissional. Outra verdade que poucos querem ouvir. Você precisa do loss, cara. Se o mercado fosse só ganho, ninguém evoluía. Os sinais amarelos e vermelhos existem para te forçar a crescer. O trader que odeia a perda é um trader que foge do erro. É um trader que só quer vitória, que não quer evolução. Ele quer validação. E a validação é um veneno. Você não está aqui para provar para ninguém que você é bom. Você está aqui para você se tornar melhor a cada dia. E isso exige falha. E também exige que a gente olhe para nossas falhas como uma oportunidade de aprendizado. Se eu pudesse dizer algo para qualquer trader iniciante, seria: erre, mas erre de forma consciente. Erre analisando, erre aprendendo. Não fique errando no automático, porque você está pagando por esse erro. E se você souber aproveitar, vira um investimento. Se você não souber, vira um desperdício. Então vamos falar sobre a postura. Existe aqueles cara bonzinho do mercado, né? O trader bonzinho. Ele entra porque parecia bom, ele aumenta a mão porque hoje está bom, hoje é meu dia. Ele segura porque vai voltar, né? Então ele continua comprando. Ele quer se dar bem com o mercado, mas o mercado não é seu amigo, cara. O mercado só respeita padrões, respeita estatísticas, regras. O trader bonzinho quebra. O trader com princípio sobrevive. E o princípio é chato, o princípio dói. O princípio significa dizer não para você mesmo, quando você quer operar demais, quando você quer sair do gerenciamento, quando você não quer aceitar uma perda. O princípio significa você parar depois do limite diário de ganhos ou de perdas. Significa você fechar a plataforma quando você percebe que as suas emoções estão aflorando, né? Que nenhum trader quer ficar operando todo emocionado. Significa você aceitar um stop do dia sem ficar fazendo drama, sem fazer disso uma catástrofe na sua vida. E agora vem uma parte importante. Perdão rápido demais cria reincidência. Você erra, você fala, amanhã eu melhoro.
E aí, repete. Erra de novo. Ah, faz parte. Não, cara. Errar uma vez faz... Errar 2 vezes, errar 3 vezes, aí você tá insistindo no erro. Primeiro você tem que corrigir o seu comportamento. Depois você se perdoa. Não existe crescimento sem responsabilidade. Você quer parar de quebrar a regra? Sinta o peso da regra. Olha para o erro. Entenda o custo emocional e financeiro que aquele erro fez na sua vida. E decida que você não quer sentir isso de novo. Isso que é maturidade. E outra coisa, você no trading, inevitavelmente você precisa arriscar dinheiro, mas arriscar do jeito certo. É melhor fazer 100 operações dentro do seu operacional e acertar 50 do que fazer 200 operações fora do seu operacional com medo e acertar 70. Porque no longo prazo o que constrói a consistência é a repetição com vantagem. Não é a operação perfeita. Você não está aqui para ter 100% de taxa de acerto. Você está aqui para construir um processo. E um processo exige um volume qualificado. Deixa eu te falar o que mudou a minha visão. Porque a vida só faz sentido quando a gente olha para trás, né? No momento dos loss parece que é o fim, mas muitas vezes aquele stop que você toma te impediu de dobrar a mão no próximo erro, te ensinou gestão, te fez amadurecer. O mercado é mistério andando para frente, cara. E ciência quando olhar para trás. Mas só vira ciência se você registrar o que está acontecendo. Se você analisar o que você fez, se você assumir a responsabilidade. Por isso eu bato tanto na tecla da postura. Porque técnica sem postura quebra. Gestão sem postura quebra. Estratégias sem postura quebra. Mas a postura correta sustenta todas as outras coisas. Você não precisa ser o trader mais inteligente do mercado. Você não precisa ter o melhor indicador, o melhor computador. Não precisa ter estratégia mais complexa. Nem precisa ter mais dinheiro. Você só precisa ser íntegro, um cara comprometido com o seu plano. Inteiro na sua decisão, inteiro na execução, inteiro na sua correção. Você não opera pela metade, não estuda pela metade, não se compromete pela metade, porque o mercado perdoa erro, mas não perdoa a falta de postura. E no final das contas, o trader consistente não é aquele que nunca perde, é aquele que nunca trai a própria regra, porque o loss passa, o erro corrigido acaba virando um lucro futuro, mas o arrependimento de não ter ido até o fim numa carreira que poderia te proporcionar o ápice da experiência humana, isso fica, cara. Isso fica. Pra sempre. Então, decide, velho. Ou você opera como um homem e vira um trader de verdade, ou continua atuando como um moleque e o mercado vai continuar te dando resultado de criança. A escolha é sua e sempre foi. Então é isso, a mensagem de hoje vai ficando por aqui. Hoje foi um vídeo puramente reflexivo, dando um feedback sobre o canal. Eu comecei a namorar, cara, e aí acabei dando um pouco menos de atenção aqui pro canal. Vocês viram aí que o intervalo de vídeo está mais longo, né? Mas não parei não. Só tô aproveitando mais minha vida também, né? Mas pretendo continuar postando as coisas aqui no canal. E se vocês tiverem sugestões de vídeos que vocês queiram, assuntos que vocês queiram que eu trate, comenta aqui nesse vídeo qual assunto você gostaria que eu trouxesse aqui pro canal. E a série 60 para 6 mil não acabou, tá? Ainda tá lá a carteira. Eu só não animei de operar ainda ela, mas vou continuar operando e vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se esse ano a gente consegue, né, cumprir esse objetivo aí. Tamo junto e até o próximo episódio, se Deus quiser.